Oi, Capricórnio, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou aqui para fazer uma tiragem para a sua segunda quinzena de janeiro de 2026. Eu já vou dizendo aqui que é uma leitura coletiva geral, então, assim, pode ser que ressoe contigo com o seu momento ou não. Se isso acontecer e não ressoar, não fica forçando, tá bom? Você pode voltar daqui a 15 dias, eu vou ter uma nova energia para a próxima quinzena e aí quem sabe essa energia seja diretamente para você, tá bom? Eu vou começar aqui tirando 3 cartinhas do tarô, que é o Diário de uma Bruxa, e vou complementar com o tarô de Osho, tá bom? Eu já vou pedindo aqui para você se concentrar. Peço ao universo energias para Capricórnio, segunda quinzena de janeiro de 2026. Espero só energias boas, espero que seu começo de ano esteja sendo maravilhoso, Capricórnio. E assim, peço aqui para o tarô, então, clareza na mensagem para que eu possa trazer para os meus consulentes de Capricórnio aqui. Eu tenho uma em especial que está ansiosíssima para ouvir essa mensagem, então espero que seja só energias boas. Vamos lá! 3 cartinhas. Começamos com um 4 de paus, maravilhosa, que se não me engano, ela é minha consulente. Se eu não me engano, eu tirei essa carta para ela também na leitura recente que a gente fez. Então, assim, acho que confirmações. Vamos lá. Um 5 de espadas aqui, uma carta um pouquinho mais desafiadora aqui no meio. Vamos ver a próxima mensagem, calma lá. E temos um rei de pentáculos aqui. Temos uma pessoa, uma figura da corte nessa mesa. No fundo do deck, a gente tem um 3 de copas, que, se eu não me engano, também saiu na leitura dela. Não me lembro. Você vai me dizer depois. Mas olha, vamos lá. O que é que eu vejo aqui, tá? E aí eu vou adaptar para vários sentidos. Como eu disse, você encaixa para o que ressoar mais contigo, mas não força também, tá? Se não ressoar, tá tudo bem. Vamos lá. Esse 4 de paus, ele é uma carta excelente, porque ele fala muito sobre celebração, sobre união, sobre grupos de colaboração, sabe? Geralmente, ela é vista também como uma carta do casamento no tarô. Então, quando a gente está falando de lado sentimental, a gente pode estar falando tanto sobre casamento em si, quanto sobre família, sabe? Na minha concepção. Mas, de fato, é que aqui neste tarô, ele traz essa carta como pessoas, 4 pessoas aqui, 4 gatinhos, celebrando, comemorando. É uma carta muito boa, muito festiva, sabe? Que fala sobre esse tipo de união. Então a gente pode estar falando de um grupo de pessoas, familiares, como eu falei, pode ser também casamento, ou amizades, grupos de trabalho, enfim. Aí aqui a gente tem no meio um 5 de espadas, que é uma carta mais desafiadora, porque ela é conhecida como a carta ali meio que do egoísta, sabe? Então, assim, aqui a gente tem 3 pessoas, uma delas está fazendo meio que sei lá, uma magia, alguma coisa com várias espadinhas ali, e ela tá, tipo, fazendo com até uma expressão um pouco de confiança e meio que, sei lá, de audácia, não sei muito bem. Mas aí a gente tem outras 2 bruxas que estão, assim, chorando, lamentando por aquilo. Então, por isso dá essa nuance do egoísmo. Um momento que, de repente, a gente faz algo que pode ser que os outros não estejam concordando, não estejam entendendo. E aí a gente, às vezes, é visto como egoísta por tomar esse tipo de ação, tá? Ou, de fato, a gente está fazendo algo realmente pensando só no nosso bem, só no nosso lado, esquecendo de ver também o lado dos outros. Acho que é importante a gente fazer esse tipo de esse tipo de contraponto para entender se é o caso, sabe? E aí a gente tem um rei de pentáculos, como eu falei, pode ser uma pessoa. Aqui eu não sinto diretamente sendo uma outra pessoa, porque a gente tem o símbolo, né, o naipe de pentáculos, de ouros, é o mesmo naipe, né, do signo de Capricórnio, né? Então, aqui a gente pode estar falando, sim, de você,
E aí você pode ser alguém de fato mais velho, uma figura de autoridade, ou um chefe de família, ou ao menos assim, essa carta pode representar algo que você deseje. Então, assim, pode ser que isso, seja o que for, que você está fazendo, está colocando em prática, que às vezes as pessoas não estão entendendo, pode ter a ver com isso, com essa vontade de se estabilizar financeiramente, né? E aí, por isso, o Rei de Pentáculos seria o que você gostaria de alcançar. Mas aqui também a gente pode interpretar como sendo uma outra pessoa. E aí, como eu falei, é um Rei de Pentáculos, então ele pode ser de Touro, Virgem ou Capricórnio, ou independe, pode ter esse aspecto no mapa, ou ter ao menos essa figura, sabe? Aqui o Rei de Pentáculos ele pode ser tanto um chefe quanto um pai, né? Um chefe de família, quanto alguém de fato mais velho. E aí pode ser um homem, mas não necessariamente, mas alguém mais velho com quem você de fato tem algum tipo de relação, ou ao menos assim, que você veja como alguém que tem essa posição para ti de mais autoridade em alguma coisa. E aí, sendo uma outra pessoa, o que eu sinto aqui é que talvez essa pessoa possa ser uma das que está ali olhando e não concordando com algo. Pode ser uma dessas pessoas que está, de repente, te vendo um pouco egoísta ou te colocando nesse lugar, né? E aí pode ser que exista um certo conflito nesse sentido, e aí, como eu falei, pode ser uma pessoa chefe de trabalho ou familiar, alguém da sua família mais velha. Aí, no fundo, a gente tem aqui um 3 de copas, que também é uma carta muito boa. Nesse deck ela também representa uma celebração. Aqui a gente tem 3 mulheres e 3 gatinhos também celebrando. Em muitos decks, em muitas formas de ler, quando a gente fala de amoroso, a gente pode estar falando de triângulos amorosos. Então, se esse for o seu caso e você, de repente, está num casamento, mas aí, de repente, está ou interessado em alguém, ou já se relacionando com uma terceira pessoa, essa carta dos 5 de espadas aqui no meio me dá a sensação de que pode ser que essas pessoas descubram. Desculpem que a Ravena bateu na câmera agora, que ela é desse jeito. Mas, sendo essa situação, aí você pode ser esse Rei de Pentáculos ou estar se relacionando com esse Rei de Pentáculos aqui. E aí, assim, aqui eu só sinto mesmo esse alerta, né, de dizer isso desses 5 de espadas, que pode ser que venha à tona alguma coisa aí, e aí, claro, o resultado não vai ser bacana, tá? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou tirar mais cartas com o tarô de Osho pra a gente poder clarificar essa energia, pedir também mais, né, informações, se for o caso aqui, se tiver mais orientações pra gente falar aqui, pra eu falar pro meu consulente, pra minha consulente de Capricórnio. Vamos lá. Ravena, para de bater na câmera, meu amor. Ela tá querendo brincar bem ali onde tá o tripé, gente. Ó, temos a carta da esquizofrenia, que aqui no tarô de Osho é um 2 de espadas. Temos o apego ao passado, que é um 6 de copas, se eu não me engano. 5, perdão. 5 de copas no tarô de Osho. Eu tô de olho na Ravena, gente, me perdoe. E um 9 de copas, que é a carta da preguiça no tarô de Osho. Ok, aqui eu sinto uma energia um pouco diferente, assim, um complemento, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. No fundo, a carta da força, que é a coragem, né, no tarô de Osho. Tá, vamos lá aqui. Então, beleza. O que eu sinto de energia diferente, um pouco diferente aqui, tá? Essa carta da esquizofrenia, que é o 2 de espadas aqui, junto com o 4 de paus, para mim, me dá essa sensação de... O 2 de espadas fala muito sobre escolhas, né? Sobre aquele momento em que, inclusive, aqui é como se ele estivesse num penhasco, em que, assim, ele só tem... Da forma que ele tá aqui, ele só tem a opção de cair. Basicamente, assim, eu não vejo como ele sairia dali, sabe? Mas ele continua ali, se agarrando da forma como ele consegue, por algum receio, algum medo de se lançar, de se soltar.
Então, o que eu sinto aqui é que algo, de repente, possa estar te deixando nesta posição de dúvida e por isso, de certa forma, paralisando você um pouco. E espadas, né? O naipe de espadas fala muito sobre o mental. E aqui a gente tem nessa carta, inclusive, algumas nuvens. Então eu sinto muito essa energia de assim, alguma coisa que de repente fique ali te matutando, né? Mexendo com a sua cabeça que faça com que você se sinta um pouco receoso de saltar, seja para o que for. Esse saltar aqui é para a gente pensar sobre qualquer coisa que você queira se jogar, sabe, começar, se lançar, enfim. E aí a gente tem bem no meio um 5 de copas, que é o apego ao passado, junto com esse 5 de espadas. Aqui, eu falei sobre essa carta do egoísmo e tudo mais, pode ser então que você possa estar com essa sensação por um apego de fato a coisas do passado. Você pode estar com essa sensação de que você está sendo egoísta ou que fazer algo, se lançar, fazer, tomar alguma decisão seria egoísmo, sabe? Quando você tem esse medo, de repente, né, de fato magoar pessoas ou de tomar decisões ali que por um passado talvez você já tenha vivido algo que te trouxe algum tipo de frustração, sabe? Ou simplesmente mesmo quando, tipo, os nossos pontos, traumas, coisas do passado nos seguram de algum motivo, impedindo que a gente só tome uma decisão, sabe? Fazendo com que os nossos medos falem mais alto, sabe? E aí, por último, a gente tem a carta da preguiça, que é o 9 de copas, junto com esse rei de pentáculos. E é engraçado que nesta carta da preguiça, a gente tem de fato um senhor, uma pessoa, vivendo da vida do bem bom ali, aproveitando o máximo que pode. E aí, para mim, me dá essa sensação de que, assim, se é você querendo, como eu falei no começo, né, buscando ser esse rei de pentáculos, tudo que você quer é conseguir ter o bom e velho, a boa e velha estabilidade financeira ali, emocional, para estar na boa, sabe? Para ter uma vida confortável, para criar um espaço confortável para si. Agora, se é uma outra pessoa também, como eu falei, essa pessoa pode estar também aqui, lendo de outra forma, ela pode estar numa posição de que ela não está colaborando de alguma forma. Então vamos pensar que possa ser seu chefe. Ele possa estar tão assim nessa preguiça, tão nem aí, que não está de fato colaborando para algo que, se vocês de fato fizessem em conjunto, seria melhor. Então aqui ele seria de repente o egoísta, sabe? E aí também pode ser para uma outra pessoa, né? Um pai, um chefe de família, uma outra pessoa, um amigo, enfim, alguém que talvez esteja nessa posição, assim, e aí pode ser por apegos mesmo do passado, coisas dessa pessoa que aí fazem com que ela, de repente, não colabore. Ela poderia estar fazendo muito mais e não está. Mas nós temos aqui no fundo do deck um 3 de copas junto com a coragem, que é a carta da força. Então eu sinto que aqui é a sua energia. Apesar, de repente, desses desafios aqui, a gente começou bem com a carta do 4 de paus e aqui a gente tem um 3 de copas. Ambas cartas de comemoração. Então eu sinto que aqui, assim, algo de fato tá te exigindo, tá te fazendo precisar ter esse momento de coragem, de firmeza, de determinação, e talvez isso realmente não esteja sendo fácil. E aqui, essa carta da coragem, ela mostra meio que uma flor desabrochando no meio de pedras, de rochas. Ou seja, é meio que quando você floresce num lugar, em meio a pessoas ou num contexto, que de repente seria improvável, sabe? Quando a gente de fato floresce em momentos ou em meios que, assim, outras pessoas talvez olhem e falem, cara, como que essa pessoa conseguiu, sabe? Então eu sinto que é muito essa energia, eu sinto aqui que tem uma energia muito boa, sabe? De que isso vá ser superado, mas claramente, de fato, tem alguma coisa aqui que não está funcionando muito bem. E aí pode ser seu, acho que é importante você pensar sobre isso. Se de repente, se você é quem está nessa dúvida, como eu falei, se não é algo de fato ali do seu passado, alguma coisa que está te fazendo se segurar, se prender, sendo que de repente você já tem uma decisão a tomar, você de repente só tem uma opção, como eu falei. Mas ainda assim você está se prendendo por conta desses receios e medos de ser egoísta ou de repetir coisas que aconteceram no passado também. Ou se você estiver lidando com alguém assim, que está nesse momento,
que de repente poderia estar fazendo mais. Aqui eu sinto também que, assim, aí essa carta do egoísmo pode ser de fato necessária para você. Pode ser que, de fato, então, você também precise se priorizar e pensar dessa forma, assim, de, bom, eu também preciso, então, pensar em mim e fazer o que é melhor para mim, independente de como isso vai ser recepcionado. Porque o que eu quero, de fato, é alcançar essa estabilidade, é me sentir bem, é cuidar do meu mental, do meu emocional, é estar em paz e florescer. Então, a, a energia que é favorável para que você, de fato, busque esse florescer, tá bom? Eu vou tirar também aqui um conselho deste oráculo, que é o Acredite na Sua Própria Magia, que ele é maravilhoso, eu amo este oráculo. Peço aqui um conselho, por favor, universo, para Capricórnio, referente a esta leitura que nós acabamos de ver para a segunda quinzena de janeiro deles. Não podia ser melhor, né? Carta da princesa, você pode ser o seu próprio cavaleiro. Então, assim, Capricórnio, essa carta aqui, ela vem reforçar o que eu falei agora no final, tá? Que assim, se você sente que precisa se priorizar, se você sente que você precisa fazer algo por si mesma, essa carta da princesa para mim, gente, eu gosto muito dela. Ela caiu para mim em momentos assim que eu precisei muito ouvir isso. Então, espero de fato que ela agora ressoe contigo também. Porque é aquela carta que representa assim, ela tá aqui com a própria espada dela limpando. Ela tá como se fosse a Rapunzel numa torre, com a própria espada dela, já com a mochila pronta, o escudo pronto ali, porque ela é a Fiona, ela mesma vai sair desta torre, ela não vai ficar esperando ninguém vir resgatá-la, entende? E não porque ela é superior e melhor do que ninguém, não. É porque muitas vezes, de fato, ninguém virá. Essa é a realidade, sabe? Ou ao menos assim, se ela for esperar, as coisas vão acontecer em tempos que não são os dela, são os dos outros, entende? Então, muitas vezes a gente precisa sim ter esse momento de fazer muito por nós mesmos. E eu sei que não é fácil. Eu sei de verdade que não é. Mas também eu posso dizer com todas as letras aqui para vocês que também, quando a gente faz isso e quando lá na frente a gente olha para trás, dá uma satisfação muito boa. Então, eu só te diria para fazer, eu só te diria para florescer e ir atrás do que você quer ir atrás. Tá bom, Capricórnio? Eu espero que essa mensagem tenha ressoado contigo, espero que tenha te ajudado de alguma forma, tá? E desejo de novo um começo de ano maravilhoso para você. Eu vou pedir para você deixar um like aqui para mim, se você gostou dessa mensagem, se gostou da minha energia também. Como eu disse, eu vou voltar aqui mais vezes com mais leituras para vocês. Então se inscreve também para acompanhar as próximas leituras do canal, tá? E comenta aqui para mim, porque eu sou curiosa e eu gosto de saber, se você é de Capricórnio, quando é o seu aniversário, que eu adoro saber o aniversário das pessoas. Ou se você veio também por um outro aspecto forte no seu mapa, comenta aqui para mim também, que eu gosto muito de saber, tá bom? É isso, então, um beijo. Tchau!